Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Muito bom dia! Com essas palavras nós começamos mais um dia, tendo a certeza que nós temos um Supremo Pastor que está ao nosso lado para suprir as nossas necessidades, cuida de tudo aquilo que nós precisamos. Enquanto dormimos, se Ele não vigiar a nossa casa, em vão vigia a sentinela. É por isso que a cada manhã nós podemos despertar feliz, porque temos um Deus que está ao nosso lado para nos pastorear, suprir tudo aquilo pelo qual nós precisamos. E nessa manhã deixo com você uma parte da palavra do Senhor, do livro de Salmo, capítulo 119, o verso 34, que diz o seguinte: dá-me entendimento e guardarei a tua lei, de todo o coração a cumprirei. Salmo 119, verso 34. É andando ao lado do Senhor que cada vez mais nos tornamos mais sábios, com o objetivo de guardarmos a sua lei e cumprirmos todos os seus ensinamentos. A cada dia, quando nos levantamos nesse canal, nós nos voltamos para Deus para estudarmos um capítulo da palavra do Senhor. E nessa manhã eu quero convidar você a ter nas mãos a palavra de Deus no livro de 2 Crônicas, capítulo 11, o verso 1. Vindo, pois, Roboão a Jerusalém, reuniu a casa de Judá e de Benjamim, 180.000 escolhidos, destros, para a guerra, para pelejar contra Israel, a fim de restituir o reino a Roboão. Quando nós seguimos as orientações do Senhor, nós sempre somos felizes. Mas quando tentamos fugir das orientações do Senhor, o resultado natural das nossas escolhas é tristeza, dor, sofrimento e decepção. E por fim, a morte. O autor do livro de 2 Crônicas, ele omite a coroação de Jeroboão. Ele entende que Jeroboão não foi o primeiro rei coroado do lado das tribos do norte. 2 tribos formaram o reino do sul, o reino de Judá, do qual Roboão era rei. E do lado do norte ficavam as outras 10 tribos. A sede do reino do sul estava em Jerusalém. A sede do reino do norte estava em Samaria. Os estudiosos da Bíblia acreditam que pouco se falou a respeito do norte, porque o norte não representava o reino de Israel. Eles estavam muito distantes de Deus, por isso que o cronista dá mais atenção ao reino do sul, da linhagem de Davi. A maneira pela qual Roboão liderava os israelitas levou à divisão das tribos de Israel. A unidade nunca deve ser resultado da força. A unidade deve ser resultado de uma liderança de amor e da conquista do coração de todos os liderados. Todo líder que espera do seu liderado lealdade e amor, primeiramente, ele precisa amar e ser leal a todos eles, para que, como resposta, ele possa receber todos esses frutos. É uma conquista que deve acontecer numa caminhada. Nunca acontece da noite para o dia, mas é um processo diário, mas contínuo, que no final os frutos são visíveis. Com o objetivo de reunir as 10 tribos que tinham se rebelado e falaram que não iriam se unir às tribos do sul, Roboão monta um exército com 180.000 soldados. O objetivo era lutar contra as tribos do norte, trazê-las de volta para que existisse apenas um reino. Mas naquele período havia um profeta chamado Semaías. Ele falava em nome do Senhor. Era o profeta de Deus. E a voz de Deus, através do profeta a Roboão, era que ele não deveria lutar contra o reino do norte, porque esta era a vontade do Senhor. Quando o cronista está dizendo que esta era a vontade do Senhor, não é que Deus quisesse a divisão, mas Deus tinha dado o direito de liberdade e as escolhas que eles tinham tomado era contrária à vontade do Senhor. E agora eles estavam pagando o preço pelas escolhas que tinham tomado. O desejo de Deus original, quando Deus tirou o seu povo do cativeiro do Egito, é que existisse apenas um povo, apenas um único Israel. O objetivo de Deus era que esse povo representasse o seu nome, testemunhasse para todo mundo a respeito das verdades que eles iriam conhecer a respeito desse Deus. Mas as escolhas tomadas pelos líderes e pelos liderados fez com que houvesse divisão entre os dois reinos. Nunca foi plano do Senhor que o seu povo se dividisse. Mas já que eles estavam passando por esse processo de divisão, se houvesse uma batalha, o resultado da batalha seria muito pior. Roboão e os seus soldados eram a minoria, seriam massacrados pelo reino do norte. Manter-se dessa forma seria saudável para os dois reinos. Roboão toma a iniciativa em fortalecer as suas fronteiras do leste, oeste e sul,
mas não fortalece do norte, porque ele acreditava que no futuro Israel mais uma vez seria reintegrado à parte do sul. Hebrom é a cidade mais importante do lado do sul. É ali onde os patriarcas foram enterrados. Foi ali onde Davi também reinou por 7 anos. 2 Crônicas, capítulo 11, o verso 15, a Bíblia diz o seguinte: Jeroboão constituiu os seus próprios sacerdotes para os altos, para os sátiros, para os bezerros que fizera. Jeroboão, na verdade, tinha se apostatado. Jeroboão estava vivendo uma vida longe de Deus. Jeroboão tinha perdido o caminho pelo qual Deus tinha estabelecido o seu povo. Ele importa a religião dos egípcios e estabelece os seus próprios altares dentro do território dos israelitas. Ele estabelece os seus próprios sacerdotes. A religião trazida por Jeroboão do Egito, os deuses que eram adorados pelos israelitas, parte era animal, parte era ser humano. Muitos chamavam esses deuses de demônios. Os ritos que foram trazidos do Egito era degradante e imoral. Eles se voltavam para esses deuses como se fosse um deus real. Embora Jeroboão trouxesse esse tipo de adoração para dentro do território de Israel, haviam muitas pessoas sinceras, haviam fiéis, haviam homens e mulheres que amavam a Deus. Para não se inclinar diante desses deuses, muitos deles se mudaram e passaram a adorar em Jerusalém. Embora o percurso fosse longe, mas eles estavam dispostos a pagar o preço, porque eles sabiam que não poderiam viver uma vida degradante como planejava Jeroboão para as 10 tribos de Israel. Embora a religião oferecida por Jeroboão fosse mais fácil, mais cômoda, mais perto de tudo, mas haviam fiéis. Haviam pessoas que não se vendiam pela comodidade. Eles sabiam que haviam valores muito maiores do que a comodidade. Portanto, eles passaram a adorar a Deus lá em Jerusalém e sabiam que lá a bênção de Deus cairia sobre todos aqueles que de fato fossem fiéis ao verdadeiro Criador. Quando paramos para fazer uma reflexão nos dias em que nós estamos vivendo, nós observamos que há muitas pessoas que acabam se vendendo por um preço muito barato. A verdadeira adoração é regida pela palavra de Deus. A verdadeira adoração deve ser conduzida por uma vida fiel ao Senhor. Jamais os princípios estabelecidos por Deus podem ser rebaixados por nada sob a face dessa terra. Mesmo que custe a nossa própria vida, é necessário se manter fiel ao Senhor. E foi isso que aconteceu com muitos adoradores israelitas que estavam do lado do norte, mas passaram a buscar a Deus no lado do sul. Mesmo que tivesse que fazer uma viagem longa, mas era o preço que teria que ser pago para viver uma vida fiel ao Senhor. Eu não sei hoje, agora, nesse exato momento, se existem pessoas que estão pagando um alto preço para viver uma vida fiel ao Senhor, mas vale a pena, porque o resultado daqueles que são fiéis ao Senhor é receber a recompensa das mãos do próprio Criador. Roboão, não seguindo as orientações divinas, Roboão acaba seguindo os mesmos passos do seu pai Salomão. Acaba se casando com mulheres que não eram do povo do Senhor, entre elas uma chamada Maaca, e ela lhe induz a adorar a outros deuses, abandonando a lei do Senhor e a aliança estabelecida por Deus para o seu povo. Como resultado da sua desobediência, Deus não permitiu que o seu filho Jeú se assentasse no trono. Seus filhos foram dispersados entre as tribos de Judá, mas não tiveram a oportunidade de governar sobre o povo do Senhor. Querido amigo, nessa manhã, ao concluirmos o capítulo 11 do livro de 2 Crônicas, eu e você nós precisamos chegar à seguinte conclusão: somente quando nós nos colocamos diariamente, nos humilhamos diante de Deus e buscamos o Senhor com todas as nossas forças, é que temos condições de viver uma vida fiel ao Senhor. Quando nós vacilamos em algum momento, nós estamos dando brecha para que o nosso adversário nos atinja com todas as suas forças. Por isso que é necessário a cada dia nos levantarmos pela manhã, buscarmos ao Senhor, abrirmos o nosso coração, fazermos uma autoanálise e se porventura descobrirmos que existe algum mal, algum pecado não confessado, nós precisamos confessar ao Senhor, pedir perdão e recomeçarmos a nossa caminhada ao lado do nosso Salvador. Vivendo assim, nós alcançaremos a bênção do Senhor sobre a nossa vida. É por isso que nessa manhã eu convido você a nos mantermos sempre ligados ao Senhor, testemunharmos do seu amor, estudarmos cada vez mais a sua palavra, vivermos o Evangelho com os nossos pés nessa terra, mas com o nosso coração na eternidade.
porque entendemos a cada dia, não somos dessa terra, não fomos criados para viver no meio de tanto sofrimento que vivemos hoje. De fato, Deus implantou no nosso coração o anseio, o desejo de um dia estarmos ao lado dele, vivendo com ele por toda a eternidade. Querido Pai, nas tuas mãos nessa manhã nós nos colocamos, confessamos as nossas falhas, nós queremos ser do Senhor por toda a nossa vida. Fica conosco no decorrer desse dia, nós oramos, nós pedimos e o fazemos em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre você, que Ele tenha misericórdia de você, que sobre você nessa manhã Ele levante o seu rosto e conceda a sua paz em nome de Jesus. Amém.